Bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Estamos aí nessa terça-feira, na segunda entrevista literária. Ai, que maravilha! Esse ritmo vai continuar até sexta, aí depois a gente dá uma paradinha, só volta na segunda-feira, tá? Muito bem! Para quem ainda não sabe, todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do Livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar os escritores que vêm aqui, né, entre aspas, bater papo, falar de livro e, claro, divulgar as suas obras, ok? Quem ainda não viu o material gravado lá na Igreja Barroca, daqui do Rio de Janeiro, já deixo o convite para que assista no canal do YouTube, no canal do podcast, porque foi uma visita lindíssima. Uma das igrejas mais bonitas que tem na cidade, folhada a ouro, estilo barroco, onde a família imperial se fez presente o tempo todo. Era a igreja favorita da família real. Então, já corre lá, já assiste, porque foi um material produzido belíssimo. A gente fez uma live lá dentro, tá? Bom, eu acho que o nosso escritor já entrou, né? Vamos parar de blá, blá, blá e vamos conversar com o escritor Vitor Ghiseline. Ele que escreveu Do Fundo à Superfície. Vamos, gente, vamos conhecer essa obra que eu tô doida pra... Vitor, querido... Olá, tudo bem? Vitor, querido, você está sem áudio. A gente não te ouve. É alguma coisa aí. E agora? Ai, agora eu escutei a sua voz. Eu acho que agora foi. Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu projeto de entrevistas no mês de agosto. Obrigado pelo convite. Que graça, gente. Vitor, você é uma graça. Eu já estava olhando sua rede social para conhecer um pouquinho mais de você, o seu trabalho. Eu já de cara posso te dizer que tudo no seu livro me agradou. A capa, a sinopse, eu falei, eu preciso conversar com o Vitor. Preciso conhecer essa pessoa. Estou muito feliz que você super participou de bater esse papo com a gente, tá? Mais uma vez, obrigada, querido. Eu que agradeço. Obrigado pelo interesse. Você é de qual lugar do Brasil? Eu sou de São Bernardo, não sei se você conhece, mas é uma cidade que fica aqui na região metropolitana de São Paulo. Não conheço São Bernardo, não. Eu tenho vontade de conhecer. É o litoral de São Paulo, que dizem que é belíssimo. Tem umas praias lindas aí. Você conhece o Rio? Eu fui uma vez para o Rio, só para ir no Rock in Rio, então eu não conheço quase nada. Foi muito rápido, assim. Eu fui num dia e voltei no outro, então eu considero que eu não conheço o Rio ainda. Mas você veio num evento imenso, que é o Rock in Rio, né? Com certeza. Caramba! Foi teu primeiro Rock in Rio? Foi o primeiro e único, fui em 2017. 2017. Você sabe que eu nunca fui no Rock in Rio, Vitor. Tenho um medo daquela muvucada, daquela confusão toda. Ou eu assisto só de casa, mas eu tenho vários amigos que foram e falaram muito bem. Alguns nem tanto, mas um dia eu ainda me aventuro.
Eu tenho vontade de ir no Lollapalooza, que é em São Paulo, não é? Isso. Eu fui só uma vez também no Lollapalooza, então também não tenho muitas dicas para dar. Muito bem. Se eu for a São Paulo, se você vier ao Rio, mande mensagem para que a gente possa se conhecer pessoalmente, tá? Pode deixar. Muito bem. Vitor, querido, eu estou aqui com o seu livro, Do Fundo à Superfície. Você tem ele físico aí nas tuas mãos? Tenho. Mostra Tá pra aqui. gente essa capa. Olha essa capa, gente! Que escândalo que é essa capa. Primeiro, porque tudo que remete à água eu adoro. E essa capa, quando a gente bate o olho, a gente tem uma sensação realmente de intensidade. Ou seja, tem uma pessoa ali afundando num mar aberto, numa coisa bem forte. Ô, Vitor, do fundo à superfície, você publicou para uma editora, não foi? Isso é a Viseu, a editora. A Viseu, que é uma excelente editora, tá? Você está muito bem amparado. Bom A saber. Viseu, pelo menos na minha experiência literária, tenho visto trabalhos belíssimos, tenho visto muito comprometimento por parte deles e centenas de autores nacionais publicados. Eles estão aí arrasando. Esse é o seu primeiro livro publicado? Isso. Meu primeiro surto literário é esse. Primeiro livro publicado e já com uma editora grande dentro do mercado. Como é que foi essa parceria de você, bom, vou decidir publicar um livro e vai ser para uma editora? Como é que isso aconteceu? Olha, até hoje eu não sei explicar, para falar a verdade, o que aconteceu. As pessoas acham que foi um super planejamento, que era uma coisa que eu estava há anos fazendo, mas foi completamente oposto, assim. Na verdade, eu escrevi esse livro de repente, foi uma coisa que chegou, assim, a ideia veio na minha cabeça e em mais ou menos 2 meses o livro estava pronto. E eu fiquei muito com... Eu escrevi uma história para mim, né? Na verdade, foi isso que aconteceu, né? E eu não tinha, assim, pretensão de publicar, nem nada do gênero, mas eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha e eu acho que, assim, né? Quando a gente fala de uma história que é LGBT, já dando um mini spoiler desse livro, mas eu fiquei com muito isso na cabeça que eu tinha que ver se isso tinha algum potencial, sabe? E comecei a procurar editoras, assim, na verdade a Viseu foi a primeira editora com quem eu tive contato, né? Então eles foram os primeiros a entrar em contato comigo depois que eu mandei uma amostra do livro. E foi tudo muito rápido. Me fizeram uma proposta para publicar, então assim, teve zero planejamento, eu não contei para ninguém. Foi muito de surpresa, um monte de gente ficou assim chateado comigo porque não sabia, mas nem eu sabia, para falar a verdade. Então foi basicamente isso. Um surto Tu total. acredita que é por isso que talvez tenha sido tão rápido e dado tão certo? Você Eu ter acho ali também. parado de não propagar, de pegar todo mundo de surpresa? Eu acho que foi bem isso mesmo. Não tem outra explicação. Porque dizem que quando a gente não conta os planos, né, eles dão certo. Mas quando a gente começa a falar para todo mundo, o negócio começa a desandar. De repente, pode ser por isso que do fundo à superfície deu tanto certo. Agora, ô Vitor, essa capa, mostra pra gente mais um pouquinho dessa capa para o pessoal ver. Gente, olha essa capa que linda. Essa capa foi um projeto seu com a editora? Você já tinha uma ideia na cabeça ou não? Então, na verdade, é óbvio que não fui eu que fiz a parte visual, porque eu nem sei fazer esse tipo de coisa, mas a ideia eu já tinha de como seria essa capa, então eu mandei basicamente os elementos que eu queria que tivesse, então eu queria essa imagem da água e uma pessoa no fundo, e eles desenvolveram, eu amei, para falar a verdade, assim, eu não fiz nenhuma alteração na capa, eles me mandaram, eu já achei que ficou perfeito, então foi mais ou menos assim.
deu super certo. Acho que captou muito, principalmente a essência do que o personagem principal tá vivendo no começo da história. Então, acho que ficou perfeito nesse sentido. Sou suspeito para falar. Nossa, ficou realmente um trabalho lindo. O Felipe Souza tá aqui. Meu amigo sendo entrevistado. Ai, meu Deus. Essa é a tua primeira live, ô Vitor? Inclusive, eu também não falei para ninguém que ia rolar esse negócio. Então, com certeza vai aparecer umas pessoas surpresas. Perfeito, né? Mais um Já deu tour. pra perceber, já deu pra perceber que o Vitor é cheio das surpresas, né, gente? Que coisa boa. Bom, para inteirar vocês aí um pouquinho mais sobre o livro do nosso escritor, Do Fundo à Superfície, eu vou ler aqui a sinopse com vocês, para depois a gente entrar aí no tema principal, que é a trama e, óbvio, o personagem. Lorenzo sempre foi visto como um menino de ouro, especialmente pelos pais tão orgulhosos de suas rápidas conquistas. Jovem, gay, bem-sucedido, com dinheiro suficiente para afogar toda a sua ansiedade nas mais diversas futilidades. Aquele, com certeza, era o retrato de uma vida perfeita, até mesmo invejável. Nossa, mas o Lorenzo, ele não coloca para perder, né? Ele é perfeito. Quem é o Lorenzo? Olha, na verdade, é meio que o oposto, né? O Lorenzo é aquela pessoa que todo mundo vê como perfeito, mas na verdade ele se acha tudo menos perfeito, né? Então, é como se fosse uma visão ideal de tudo aquilo que ele não é. Então, acho que, não vou também dar spoilers, mas ele sempre teve tudo, mas ao mesmo tempo nunca teve aquilo que ele sempre quis. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é um contraste, né? Do que todo mundo quer que ele seja, mas que na verdade ele não é. Esse oposto, né? A gente vê isso muito aqui na vida real. As pessoas são uma coisa, mostram uma coisa e, na verdade, são totalmente diferentes. Ou seja, às vezes uma pessoa está super bem sucedida, tendo sucesso, nananã, e, na verdade, aquilo é só uma casca. O Lorenzo, ele me passa essa impressão de que tudo que ele mostra é uma capa, é uma casca, é algo ali que não é verdadeiro. Porque, como diz aqui a sinopse, todo mundo pensa que ele é perfeito. E, na verdade, a última coisa que ele é perfeito. O Lorenzo, ele é a criação, a sua inspiração do quê? De alguém que você conhece? Ele tem características suas? Como é que foi construir o Lorenzo? Então, na verdade, esse personagem ele foi construído com base em muita coisa que eu vi não só em mim, mas em muitas pessoas parecidas comigo, vamos dizer assim. Então, assim, óbvio que tem alguns elementos da minha vida, né? Algumas pessoas já falaram para mim que ele é muito parecido comigo na vida real, mas não era essa a minha intenção quando eu escrevi ele. Eu acho que ele é muito diferente de mim em vários sentidos. Mas é basicamente isso, sabe? Uma coisa que eu quis externalizar muito nesse personagem foi o sentimento de ele viveu tanto tempo com uma farsa, vamos dizer assim, uma pessoa que ele não era, que ele mesmo passou a acreditar naquilo. E acho que isso tem muito a ver com aquele momento em que eu, sendo gay, posso falar isso, né? Quando você ainda não é assumido e que você vive uma vida que não é sua, né? Então acho que vem um pouco desse sentimento, tudo isso que ele estava vivendo naquele momento, no início do livro. Então é por isso. Essa foi a minha inspiração. Parte de mim e parte do que muitas pessoas também vivem nesse mundo, né? A gente pode dizer que você trouxe aí para o teu livro essa dinâmica, essa temática de o Lorenzo ser um personagem gay que não se assume por algum tipo de receio, ou não, ele não é bem resolvido com ele. Tem alguma coisa a ver ou não? Não, na verdade ele é bem resolvido nesse quesito, né? Então ele é assumido e tudo mais, até
eu exploro um pouco da questão de como é a vida após se assumir, né? De alguns efeitos que ele tem, principalmente com a família. Mas eu acho que o principal sentimento que ele vive naquele momento é que, por ser gay, ele sempre tentou ser perfeito, como se de alguma forma estivesse compensando o fato dele ser daquela forma, sabe? E aí, com isso, ele criou uma imagem de uma pessoa que ele não é, e ele mesmo acabou acreditando naquilo, achando que aquela era a versão ideal dele. Então, acho que ele tem uma luta interna muito grande, principalmente no começo do livro. Quer dizer, uma autossabotagem aí, né, E gente? com A gente certeza. está vendo que o Lorenzo se autossabota em determinadas coisas na vida dele. Bom, era assim que todos pensavam, exceto o Lorenzo. Por que não se sentia feliz? Por que não valorizava seus talentos, seus tantos privilégios? Seria seu destino ficar sozinho, se sentindo vazio? Essas e tantas outras perguntas pareciam invadir seus pensamentos e atormentar cada segundo de seus longos dias. A gente pode dizer aí que o Lorenzo não está sozinho nessas dúvidas, né? Em determinado momento da vida, a gente para se perguntar por que a gente não se sente feliz 100%? Ou por que a gente não valoriza os nossos privilégios, por exemplo, os nossos talentos, valoriza o que a gente tem. E a gente se pergunta, principalmente, eu vou ser cancelada, mas eu não estou nem aí, porque eu estou com 38 anos, eu posso falar que eu acho que eu estou vivendo aquela crise de chegar aos 40, gente. Porque a gente fica assim, será que eu vou ficar sozinha ao resto da minha vida? Pode ser que não seja a crise dos 40. O menino de 20 também pode estar se perguntando isso. Mas é uma pergunta que a gente se faz constantemente. Acho que a gente tem um medo de ficar sozinho, de passar a vida sozinho. E o Lorenzo não é diferente. O Vitor, o Lorenzo, ele parece ser muito real, né? Eu acho que quando a gente vai ler o teu livro, por exemplo, a gente se identifica muito com esse personagem. Não só por ele ter esses dilemas, essas questões, mas também por ele parecer algo que ele não é. Qual foi a tua maior dificuldade em escrever esse teu livro abordando tantas questões importantes? Olha, para falar a verdade, alguns momentos foram bem difíceis assim para continuar escrevendo, porque eu acho que eu quis colocar, óbvio, né, algumas coisas que eu vivi nesse personagem e eu acabei me dando conta de que eu vivi várias coisas que eu não tinha percebido, sabe? Então, assim, eu me dei conta que várias situações foram muito difíceis para mim e eu nunca tinha parado para pensar nisso ou parado para refletir em tudo que eu já vivi. Então, assim, eu vou falar a verdade, eu chorava muito escrevendo esse livro porque no final das contas, acabou sendo um grande desabafo, principalmente nessa questão de tentar me libertar de uma imagem que não era minha, sabe? Então, acho que essa foi a grande dificuldade. Eu não quis trazer nada muito relacionado com traumas nesse livro, né? Então, não abordei nada em relação à violência LGBT, nem nada nesse sentido. Mas eu acabei entrando um pouco numa área de ansiedade / depressão. Então, assim, eu me dei conta de que eu vivi numa situação assim e externalizar isso dentro desse livro foi muito difícil. Então, acho que esse foi o meu maior desafio, encarar uma coisa que parecia ser ficção, mas que eu também já vivi na vida real. Você sempre escreveu ou isso aconteceu recentemente? Então, escrever assim, de modo geral, eu sempre escrevi muito, assim, principalmente quando eu era adolescente, mas fazia muito tempo que eu não escrevia. Então, eu até estava comentando com o meu noivo que quando eu comecei a escrever esse livro, eu estava muito ansioso. Enfim, acontecendo uma série de coisas na minha vida, e eu falei assim, eu acho que eu vou escrever como forma de aliviar essa ansiedade, sabe? Então, foi meio que
comecei a escrever colocando alguns sentimentos para fora da minha cabeça, e isso acabou virando uma história que eu não sabia que estava dentro de mim, sabe? Então, sempre tive não vou falar mania, mas eu sempre tive essa questão de escrever o que eu sinto. Então, assim, foi mais uma maneira que eu busquei de não me entregar para a ansiedade, né? Isso acabou virando essa história no final das contas. Olha que fantástico, que eu bato na tecla com vocês o tempo todo. Escrever é uma forma terapêutica de vocês lidarem com os monstros de vocês. Tá com raiva? Escreve. Tá triste? Escreve. Tá feliz? Escreve. Você pode não publicar, mas você vai colocar no papel sentimentos, angústias, felicidade. Você vai transformar isso em arte, numa história. Isso vai fazer... É uma forma terapêutica de vocês lidarem aí com algum determinado processo que vocês vêm enfrentando ao longo da vida. Então, eu sei porque eu escrevo a vida toda e a escrita é muito importante na minha vida e eu uso ela como forma terapêutica para destruir, literalmente, os meus monstros internos. E o nosso escritor aí é mais um exemplo disso. Ô Vitor, esse livro você publicou quando? Foi no dia 16 de junho, se não me engano. Faz pouco tempo. Agora, menino! Recém-nascido no mercado, gente! É bem isso. Que delícia! Você fez lançamento físico dele? Não, foi outra coisa também. Como ninguém sabia, né, que eu estava escrevendo esse livro, foi muito... Eu não falei para ninguém e basicamente soltei nas redes, sabe? Tanto que como eu falei, tudo foi um surto, né? Então, na semana que o livro ia lançar, umas semanas antes eu tinha recebido a data que a editora ia lançar nas plataformas, né? Aí eu falei assim, cara, agora eu não sei se eu quero lançar esse livro ou não. Então foi muito assim, eu não sabia o que fazer, porque como não tinha contato para ninguém, também eu falei assim, cara, todo mundo vai me odiar a partir de agora, porque vai ser um choque, né? Aí eu fiquei nisso, não quero lançar, não vou fazer evento nenhum. E aí foi muito de susto, assim, sabe? Chegou no dia 16, eu falei, vou lançar e dane-se o mundo. Então não foi nada planejado também nesse sentido. E quando ele chegou nas tuas mãos, o que você pensou? O que veio na tua cabeça? Não sei. Assim, foi tudo. Eu fiquei muito feliz, né? Porque demorou muito para chegar esse livro. Então, óbvio, teve o processo de revisão, diagramação e tudo mais. Sim. Só que acho que eu escrevi esse livro em setembro do ano passado. Foi quando eu assinei o contrato com a editora e ele tinha a previsão de ser publicado em março, então ele atrasou 3 meses. Então eu fiquei muito na expectativa eu ficava assim, esse livro não vai sair nunca, vão desistir, ou eu vou desistir, e vai ficar por isso mesmo, né? Então quando chegou a versão final, eu fiquei meio assim, incrédulo com o resultado, sabe? Eu fiquei muito feliz, principalmente o físico chegou depois, né? Porque digital sai na hora, né? As versões físicas chegaram depois, mas eu falei assim, cara... É muito profissional isso daqui, apesar de não ser, sabe? E não sei, eu fiquei muito feliz. Até hoje eu não acredito que aconteceu. Não acredita. Parece que é mentira. Quando alguém fala alguma coisa, eu fico até com vergonha. Eu falo, não é possível. Então eu fiquei surpreso. Bem-vindo ao mundo louco dos escritores. Bem-vindo, porque é tipo isso mesmo. Quando a gente pega nosso livro pela primeira vez, eu até hoje, quando chega a tiragem dos meus livros, eu sento, choro, me emociono, porque é uma sensação única. Só quem escreve e publica sabe o que é receber o livro físico ali nas mãos, folheando, pegando. Ai, que delícia! Bom, continuando aqui na sinopse, Lorenzo sentia-se mergulhado numa escuridão gelada e profunda. Aos poucos, ia perdendo o ar em seus pulmões, prestes a desistir e se entregar por completo. Num momento de fúria, foi sua vida virar de cabeça para baixo,
colocando tudo a perder. Quer dizer, a gente já vê aí que o Lorenzo já inicia um processo de melancolia, de depressão, e aí ele externiza isso e, como diz aqui na sinopse, vira de cabeça para baixo. Cansado do tédio profundo que sua vida havia se tornado e sem se importar com as consequências de suas ações ou com as expectativas alheias, Lorenzo aproveita daquele último resquício de esperança, entra num avião e deixa tudo para trás, decidido a seguir seus próprios sonhos. Agora, num lugar tão distante e com uma paixão completamente inesperada, Lorenzo se vê perdido, tão perdido quanto antes. Quer dizer, ele larga tudo, vai embora, se apaixona e continua perdido, é isso? É basicamente isso, né? Porque é muito daquela coisa de que o Lorenzo não sabe, não faz a menor ideia de quem ele é e do que ele quer para a vida dele. Então, assim, eu acho que na verdade, eu não vou dar spoiler, mas já dando, ele tem um grande surto e deixa tudo para trás, né? Como a própria sinopse já fala. Mas ele vai embora sem saber o que fazer. Então, é muito daquela coisa. Ele não está indo encontrar a felicidade dele, sabe? Ele está apostando em qualquer coisa que não seja a vida que ele tem naquele momento. Então, com certeza, tudo é inesperado, né? Então, ele não esperava conhecer outra pessoa, não esperava ir para os lugares que ele foi. Então, tudo foi um grande surto também, né? Na vida dele. Então, acho que, assim, quem for ler o livro não pode esperar que vai ser um negócio tão planejado. Tudo que acontece nessa história não foi planejado. Muito bem. A tua história, ela se encaixa ali em qual gênero? Ela é um drama? Ela é um romance? Qual gênero que ela se encaixa? De forma geral, é um romance. Óbvio que tem momentos em que tem um drama bem mais forte, principalmente no começo, mas depois é um romance total, assim. Então, tem uma mudança na história nesse sentido. E qual é a faixa etária dela, do livro? É mais de 16 anos. Mais de 16 anos. Muito bem. O livro, que foi publicado recentemente, já tem várias avaliações no site da Amazon, tá, gente? Só para vocês perceberem. Ô, Vitor, você leu os seus leitores lá na plataforma? Com certeza. Ah, gente, tem uma leitura que diz o seguinte: eu amei esse livro. Eu tive milhões de sentimentos durante a leitura e me identifiquei muito com o Lorenzo. Olha aí que a gente falou anteriormente da construção do personagem, como é importante que ele pareça real, a ponto de quem lê se identificar com ele. Me apaixonei pelo Adam. Quem é o Adam? Sem dar muito spoiler, porque o Adam é uma pessoa que o Lorenzo conhece em determinado lugar e é uma pessoa que vira a vida dele de cabeça para baixo. Não tem muito como fugir desse spoiler, porque o livro tem pouquíssimos personagens e a história é basicamente do Lorenzo e com uma outra pessoa. Então, nem adianta tentar esconder muito. O pessoal já está aqui. Ai! O pessoal já está aqui. Eu quero a parte 2. Eu amei o livro, uma história muito sensacional. Para quem não disse para ninguém que ia publicar livro, já está cheio de leitores aqui na live. Que coisa boa. Essa história tem continuação, Vitor? Então, se eu falar que ainda não sei, mas eu tenho a ideia na minha cabeça até... Quando eu terminei esse livro, eu já tinha a ideia de uma continuação, mas com certeza, se acontecer, vai ser de repente, igual foi esse primeiro livro. Não vai ser nada muito planejado com antecedência. Muito bem. Aí a leitora fala que não conseguiu parar de ler e ela estava sentindo realmente saudade de ler um livro LGBT.
e ficou feliz em encontrar o livro do nosso autor. A outra leitora diz que leu o livro em um dia e meio. A história me prendeu e acho válido uma continuação. Olha, tem raça boa, é raça de leitores que pedem a continuação. É sinal que você atingiu o seu objetivo, conseguiu mexer com as suas leitoras. O livro tem quantas páginas, ô Vitor? É 200 e pouquinho, acho que 205, 206 páginas. Tu não Depende tá com da ele versão. na tua mão? Tô com ele aqui, deixa eu ver. Mostra pra gente 205 páginas. de novo, por favor. Aqui, ó. Olha lá, gente, é um livro curtinho. 200 que você falou? Isso, 205 páginas. Dá para ler numa sentada, né, gente? Dá. Tô lendo o livro. O Caio falou aqui, Lourenço é um homem sortudo, bem-sucedido, realizado, que tem tudo na vida. E isso é o que todos dizem sobre ele, mas ele não se sente dessa maneira. Ele amou a história demais, leu bem rápido e falou que a leitura é bem fluida. Ou seja, tem várias avaliações positivas no livro do nosso escritor. Lá no site da Amazon está 5.0, o que é excelente para uma primeira publicação. Ai, ai, que orgulho desses meus escritores nacionais. Ô, Vitor, me diz uma coisa. Você tem uma relação boa com a leitura? Eu vi que você é formado em Direito. Você deve ler constantemente. Ou isso é uma falácia? Não, eu leio muito. Eu vou falar assim, que a parte do meu trabalho que eu tenho que ler muito não me agrada. Quem fala que advogado gosta de ler é mentira, porque o que a gente lê não é prazeroso no dia a dia. Então, eu gosto muito de ler, eu leio muito. Sempre que eu tenho tempo, eu tento ler. Mas o que eu gosto de ler mesmo são livros de ficção, principalmente. Então, sempre que eu tenho um tempinho, eu tô com o meu Kindle e em qualquer lugar que eu vou, sempre levo ele. Mas eu não tô lendo tanto quanto eu gostaria. Me falta um pouco de tempo hoje em dia, mas é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E o que você está lendo atualmente? Ou você não está lendo nada? Então, eu tô lendo uma série agora que não é nova. Eu tô lendo, não sei se você conhece, mas eu tô lendo aquela série do Eu Sou Número 4, que é tipo ficção total, assim, sci-fi. E eu acho que eu tô no 5º livro, inclusive, que foi uma história, assim, que eu não conhecia. Eu comecei a ler por uma indicação de um amigo e eu não consegui parar de ler ainda. Então, eu só li ela nos últimos meses. E não li nenhuma outra coisa. Muito bem. Agora, eu queria te perguntar um negócio que desde o primeiro momento que eu entrei em contato e li a tua sinopse, tive contato com o teu livro, que eu achei muito interessante, que foi você criar um personagem que é gay, o Lourenço é gay. E você fala isso na sinopse, você coloca isso na sua mini bio, e eu acho que isso é importantíssimo. Termos no mercado histórias LGBTQIA+. A gente está vendo que isso está cada vez maior. Muitos escritores estão escrevendo sobre relacionamentos homoafetivos, trazendo personagens com dilemas nessa pegada. Como é que você vê essa inclusão dentro da literatura, onde personagens passam para os seus leitores a importância dessa inclusão, de desenvolver um relacionamento assim entre 2 homens, 2 mulheres? Como é que tu vê essa inclusão? Principalmente nesse ano de Bienal, que vai estar fervendo de autores, não só independentes, mas de editoras, como você publicou o teu livro, trazendo essa pegada. Então, para falar a verdade, eu tive contato com escritores de histórias LGBT não faz muito tempo. Num determinado período da minha vida, no ano passado, eu fiquei com muita vontade de ler histórias assim,
e eu fiquei impressionado como não tem divulgação desse tipo de trabalho. Então, eu conheci alguns autores nacionais que não são muito divulgados, né? E eu conheci muito por acaso, assim, no Instagram, um dia que eu estava passando no feed, assim. E desde então eu procuro muito na Amazon, sabe? Assim, eu não sabia a quantidade de autores que tem, não só autores, mas histórias, né? Porque, assim, eu sempre gostei de ler romances e tudo mais. Só que vamos dizer que quem gosta sem o menor problema, mas eu não aguentava mais ver livro do Nicholas Sparks lançando e não ter nenhuma história LGBT, sabe? Então, eu fiquei muito com isso na cabeça. Tanto É que isso. acho que uma das coisas que me motivou a publicar esse livro foi isso também, né? Tipo, cara, o mundo precisa de mais histórias assim, porque quando a gente também fala em romance, não estou falando daquelas histórias que só tem desgraça ou que trazem a parte da pegação e tudo mais, sabe? Então, assim, isso é o que a mídia mais divulga, mais histórias felizes, assim, que não tem maldade e tudo mais. São pouquíssimos casos. E eu fiquei impressionado que eu comecei a ter contato com esses autores nacionais, li alguns livros, né? Acho que eu li uns 8 livros de romance LGBT de autores nacionais. E eu fiquei, assim, impressionado com a qualidade do trabalho dessas pessoas. Autores nacionais que têm um potencial gigantesco. E eu ainda fiquei pensando, nossa, eu vou publicar esse livro e eu não chego nem aos pés dessas pessoas dos livros que eu li, né? Mas eu acho que falta espaço. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que ainda não é o suficiente para o que as outras pessoas exaltam, que é, por exemplo, o Nicholas Sparks e outros autores assim. Você sabe que eu recebi aqui no projeto um escritor que LGBT escreveu um romance LGBTQIA+, e ele falou, quem fez a minha capa, quem fez a minha diagramação, quem fez a minha revisão foram pessoas LGBTQIA+. Foi uma maneira de incluir elas também no mercado, porque aí eu falei assim, o quê? Aí ele, pois é, Monique, eu trouxe pra cá. Eu falei, cara, que coisa genial! É a Super primeira vez que eu iniciativa vejo um mesmo. escritor, né? E ele falou, ele foi bem criterioso, ele falou, eu quero LGBT que faça minha capa, minha revisão, minha diagramação e minha publicação. Então ele tem hoje uma equipe ali LGBT que produz histórias para ele, histórias não, produz o livro dele, né, como capa, revisão e diagramação, que são LGBTs. E ele fala que capta a essência do jeito que ele queria, nananã. Então, assim, cara, sensacional. Ele falou, eu quase não vejo Monique. Eu quase não vejo profissional LGBT no mercado. E quando eu vejo, estão excluídos. Eu não vejo trabalhando tanto quanto outras pessoas. Eu falei, gente, olha o soco no estômago que você acabou de nos dar com essa inclusão magnífica. Então, por mais escritores assim, e como o Vitor, que vem pegando aí, trazendo essa questão, que é muito importante. Inclusão, tá, gente? Agora, Vitor, você deve estar aí surfando, mesmo que há meses, recentemente, 2 meses, 3 meses, de agora em diante você já é um escritor publicado, escritor profissional, e já deve estar sentindo essa diferença de livro físico para livro digital, dos seus leitores estarem procurando a tua história. Como é que você vê essa relação de livro físico e digital como leitor, que você falou que consome Kindle, né? Uhum. Mas também tem o seu livro físico, e como escritor, possibilitando que mais leitores tenham acesso à tua história, mesmo da parte digital? Então, isso me pega um pouco porque eu adoro livro físico. Até um tempo atrás eu só comprava livro físico, porque eu acho que ajuda muito mais a você se desligar do mundo e focar naquilo que você está vivendo. Você acha que
sentir a página na sua mão faz toda a diferença, na minha opinião. Eu não era adepto ao Kindle, eu comprei assim, mais por curiosidade, e hoje eu leio no Kindle por uma questão de praticidade. Então, assim, se eu pudesse escolher, eu escolheria ler o físico, mas por uma questão de posso ler em qualquer lugar, levar em qualquer lugar é mais fácil, eu levo o meu Kindle, mas até quando a editora me procurou, acho que inicialmente a ideia era lançar só no formato e-book, né? Mas depois eu até fiquei assim, não, eu preciso lançar a versão física porque eu quero ter o meu livro físico, eu acho que existem pessoas que também vão querer, sabe? Então acho que eu quis respeitar esse lado também. Óbvio que livro físico é mais caro, demora para chegar, toda aquela coisa, né? Mas quem quer de verdade não se importa com esses problemas, né? Então eu gosto dos dois formatos atualmente. É verdade. Agora, teu livro tem cena hot? Tem. Não é nada assim muito explícito, mas tem. Tem violência? Não. Não tem nada de violência ou preconceito explícito assim no meu livro. Tem algum tipo de agressão emocional ou física? Olha, agressão emocional e física também não tem. Óbvio que tem algumas coisas que o personagem relata que ele viveu, mas foram mais questões internas psicológicas dele. Então não tem nenhum tipo de violência nesse sentido, não. Eu nem queria que isso estivesse no livro, para falar a verdade. Queria que fosse mais uma história feliz do que mais uma história abordando os milhares de problemas que uma pessoa da comunidade enfrenta por aí. Então, a gente pode dizer que, ao ler o teu livro, navegaremos em águas calmas do oceano? Com certeza. Eu acho que até um feedback que eu vi de outras pessoas é que uma leitura muito leve. Então, não vai ler pensando que vai ser uma leitura pesada, que vai ser depressiva, nem nada nesse sentido. Óbvio que eu acho que não tem muitos gatilhos no livro, né? Tem uma questão de problemas emocionais, assim, psicológicos no início, mas é uma coisa muito superficial. Então, não é uma leitura que vai impactar muito nesse sentido. Muito bem. Como é que você avalia aí o ponto alto da tua história? Olha, como dizer, eu não quero dar spoiler, mas o Lorenzo, que é o protagonista, né? Ele busca muito encontrar uma solução perfeita para a vida dele. E eu acho que o que a história traz como mensagem é que nada acontece da forma como a gente quer ou como a gente espera. Então, acho que o ponto alto dessa história é fazer o personagem perceber que é isso, sabe? Que nada precisa ser perfeito, que ele pode viver da forma como ele quer, sem se preocupar com o que vai acontecer depois. Então, acho que é mais ou menos isso. Muito bem. Qual é a principal mensagem que você quer passar para os teus leitores através da história do Lorenzo? Olha, eu acho que a principal mensagem que eu quero passar é que tudo bem você não aceitar e não se encontrar naquele momento que você está vivendo. Tudo bem você quebrar aquela linha que você está vivendo. Então não tem problema você mudar a forma como você vive, você buscar novas coisas, novos sonhos. E no final das contas, eu acho que o mais importante é que se danem as expectativas alheias, sabe? Acho que a gente não tem que se prender a isso e que o que importa é a gente ser feliz da forma como a gente quer. Acho que é basicamente essa a mensagem. Ai, que lindo isso, né, gente? Fiquei arrepiada agora. Essa frase é boa. Bom, para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o Vitor, eu vou ler aqui a mini bio dele para vocês. Vitor Hugo Lopes Ghiseline. Qual é a origem de Ghiseline? É italiano, não sei exatamente da onde que é, mas é isso.
É o máximo que eu posso falar. Giseline, legal. Nasceu em 97 na cidade de São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo, onde foi criada pelos pais e avós maternos. Filho único, gay com orgulho e defensor das causas LGBT+. Se formou em Direito em 2019 e seguiu carreira como advogado corporativo. Gente, tão novinho já com essa bagagem, né? Ávido leitor desde pequeno, apaixonado por livros de romance e ficção. Quem é a tua escritora ou teu escritor favorito de romance? Ai, meu Deus, eu não sei responder essa pergunta, acho. Cara, não sei. É muito Tá bom, então complexo, né? indica um livro de romance pra gente. Ai, eu posso indicar uma novela gráfica, ao invés de um livro, propriamente dito, Heartstopper. Vão me julgar por eu falar isso, mas foi o mais recente que eu li que mudou minha vida. Qual é o nome? Heartstopper. Não conheço. Que agora, inclusive, tem uma série do Netflix que foi inspirada nessa novela gráfica. Não conheço, depois eu vou procurar. Apaixonado por livros de romance e ficção, finalmente decidiu seguir seu antigo sonho de ser escritor, ainda que nas horas vagas. Vitor, hoje como é que é a tua rotina de escrita? Tu escreve todo dia, só quando tem tempo, só quando tem inspiração? Como é que isso funciona contigo? Então, eu nunca parei muito para escrever, assim, tipo, vou escrever 1 hora por dia, vou escrever agora, sei lá. Então, se a ideia vem na minha cabeça, eu tenho que escrever naquele momento. Então, já aconteceu de eu escrever no meio da madrugada, no celular, de manhã cedo. Então, é muito assim do que está na minha cabeça. Então, se eu tenho uma ideia ou outra para alguma coisa, já anoto alguns tópicos que eu vou escrever. Mas é assim, não tem nada, como eu falei, nada nesse sentido na minha vida é planejado. Então é tudo um grande surto. Que maravilha, que mais surtos desse aconteçam, né, gente, com o Vitor? Com seu noivo Renan, tem o mesmo nome que o meu irmão, companheiro de vida, dividiu diversas aventuras e viagens pelo mundo. Já viajou para quais lugares do mundo, Vitor? O lugar mais fantástico que você foi? Olha, já viajei para alguns lugares. Eu acho que o lugar que mais me surpreendeu, me encantou foi Londres, inclusive, dando um spoiler, tem uma parte da história que se passa lá. Então, isso inspirou muito a parte da história que acontece lá. Na verdade, acho que isso motivou o livro, né? Até, posso dizer. Então, é isso. Essa sua viagem a Londres. Ai, gente, quero muito ler já esse livro, gente. Mostra pra gente a capa de novo, pro pessoal que tá chegando. Ó, essa é a capa do livro do nosso escritor. Do fundo à superfície. Aventuras e viagens pelo mundo que inspiraram do fundo à superfície. Seu romance de estreia. Bom, eu espero que em 2024 você surte novamente, escreva ou a continuação ou uma nova obra sua. Porque eu quero te ver não só no projeto novamente, mas no mercado, fazendo lançamento. Aliás, em relação ao lançamento, você falou que não fez o físico, porque foi tudo na surpresa. Você pretende fazer em algum momento uma reunião, um lançamento físico, enfim, para apresentar oficialmente o seu livro para as pessoas ou não? Olha, sabe que eu não sei? Eu mudo muito de opinião, né? Então, assim, em vários momentos eu já quis fazer, depois desisti, então não sei. Só o amanhã que vai dizer, certeza que eu vou turcar de um dia para o outro e vou resolver fazer. Ou não. Vai ser isso. Quanto signo? É Libra.
Isso aí é de ascendente, né, gente? Porque libriano é assim, libriano não é assim, não. Isso aí é ascendente. Essa dúvida, esse viver hoje. Ah, eu tenho Libra em casa, pode ser o ascendente, isso aí. Geminiano é assim, duvidoso também. Um dia ele quer uma coisa, outro dia ele quer outra. Agora, ô Vitor, qual o conselho ou a dica que você dá para quem quer escrever um romance LGBT e ingressar no mercado? Olha, acho que a principal dica é não se preocupar se vai ser um sucesso, se as pessoas vão gostar. Eu acho que uma coisa que me ajudou muito nesse sentido foi ter zero expectativa do que ia acontecer. Eu publiquei um livro que foi para mim, então assim, pouco me importa se vai vender ou não, ou se as pessoas vão gostar ou não. Então acho que não se preocupe com o que o mundo vai pensar. Eu acho que é isso. Tem uma diferença entre querer ser um escritor best-seller mundialmente conhecido entre ser um escritor, porque isso qualquer pessoa que tem uma ideia e uma caneta e um papel consegue ser, sabe? Acho que se você tem esse sonho, é super possível. Muito bem. Qual é o teu Instagram? É Vitor Underline Ghiseline. Vitor, você pode botar aqui nos comentários, por favor? Foi. Que aí o pessoal já vê, já te segue lá. Gente, já segue o escritor para vocês conhecerem um pouco mais sobre o livro dele de estreia, que foi lançado agora em junho, quer dizer, um neném no mercado, do fundo à superfície. Olha lá, Vitor Underline Ghiseline, tá? Ô, Vitor, quem quiser comprar o teu livro, ler o digital, conseguir autografado com você, enfim, como é que a gente tem acesso à tua obra? Tem no meu perfil um Linktree com todos os links, né? Mas basicamente Amazon, Google Books, na Apple também, Magazine Luiza, Americana, Submarino e Shoptime. E Barnes Noble para quem estiver fora do Brasil. Muito bem. Ele ainda não está no Kindle ilimitado. Você pretende colocar? Eu tenho a ideia de que sim. Eu ainda não consegui com a editora colocar, mas tá dentro dos meus planos, porque até acho que facilita o acesso das pessoas, né? Se a gente quiser autografado, consegue diretamente com você? Olha, não tem nenhum canal oficial, mas tudo a gente dá um jeito na vida. Então, se alguém tiver interesse, pode deixar que a gente resolve. Maravilha! Lembrando que eu vou marcar o Vitor como colaborador, tá? Então, vocês vão poder assistir tanto no Instagram dele quanto no meu. E, claro, em todas as plataformas. Spotify, Anchor, Amazon Music, canal do YouTube. Do livro Não Me Livro. Vitor, querido, foi difícil bater papo, fazer entrevista literária? Não, você facilitou muito, para falar a verdade. Querido, estou muito feliz de ter você no meu projeto. Você é uma simpatia. Tô contente por ter uma obra como a sua, que traz uma mensagem positiva e importante para os seus leitores através do Lorenzo, esse personagem construído de forma magnífica. Eu só tenho que te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade, dizer que não pare de escrever, publique, escreva, crie personagens e volte para o podcast quando você quiser. Muitíssimo obrigada, tá? Eu que agradeço pelo convite, pelo tempo, por tudo. Eu acho que foi uma coisa nova para mim participar dessa entrevista, mas eu fiquei muito feliz e espero que as pessoas tenham gostado também. Obrigado. Muito bem, quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente. Dizer que hoje eu ainda volto para mais um bate-papo literário e depois só amanhã. Vitor, um beijo, querido. Obrigada. Um beijo, muito obrigado.